Olá, bem-vindos ao canal. Se inscreva e deixe um like e um comentário. Mangá de hoje. Morrer jovem. O mangá começa com a narração de Ayako dizendo: minha amiga Chizuru ficou mais bonita. Ela se transformou em um mês. Dizem que a juventude ou a paixão deixa as garotas mais bonitas. Mas no caso da Chizuru, ela virou uma pessoa completamente diferente. Agora mal consigo enxergar seu antigo eu. As três amigas conversam de frente a um espelho no banheiro. Ayako pergunta a Chizuru como ela ficou tão bonita. Chizuru dá um sorrisinho e diz não fazer ideia. De volta à narração, Ayako diz que Chizuru também parecia ficar intrigada, porém ela estava feliz com a nova aparência. Ayako e Hiroko se despedem de Chizuru dizendo que já tem que ir. Mais uma vez em narração, Ayako diz que disseram que Chizuru fez cirurgias plásticas. Mas não era verdade. Ela ficava mais bonita lentamente desabrochando como as flores. Alguns alunos observam Chizuru e comentam que ela costumava ser do trio feioso da sua sala. E que é incrível sua mudança. Um dos garotos pergunta como ela conseguiu mudar tanto. O outro garoto responde que foi natural, lentamente ela foi mudando. Ele sabe por eles serem da mesma sala. O garoto continua e diz que ela não parece estar muito bem. Em narração, Ayako diz que era verdade. Chizuru estava deslumbrante, mas também de alguma forma parecia anêmica. Ayako continua narrando que em um mês depois ela ficou ainda mais adorável. Ela fazia todas as cabeças se virarem quando passa. Mais 2 meses e meio depois aconteceu algo que ninguém esperava. Chizuru desmaiou e morreu enquanto corria na pista. Os médicos disseram que foi uma parada cardíaca. Logo em seguida teve o funeral de Chizuru. Hiroko diz para Ayako que a Chizuru era daquele jeito antes e que isso é muito estranho. Hiroko continua dizendo que no hospital fizeram uma autópsia e ninguém soube dizer o porquê ela mudou, mas disseram que não teve nada a ver com sua morte. Um homem no funeral manda as duas ficarem quietas. Mais tarde as duas estão caminhando na rua. Hiroko solta um comentário sarcástico: as belas morrem jovens. Talvez o ditado seja verdadeiro. Hiroko pergunta a Ayako o que ela faria se ficasse tão bonita quanto Chizuru. Ayako pensa um pouco e Hiroko a interrompe, e diz que Ayako provavelmente chamaria o seu garoto dos sonhos Mizuno para sair. Afinal, Ayako gosta dele. Ayako corta logo a conversa e manda Hiroko parar de falar bobagens, pois elas acabaram de sair do funeral da melhor amiga das duas. Hiroko se desculpa e diz que isso não parece real para ela, pois Chizuru era quase outra pessoa quando morreu. Ayako olha para frente e concorda. Em narração, Ayako diz que não muito tempo depois a Hiroko também começou a mudar. Ela me disse que sua irmã, 1 ano mais nova, também estava mudando. Depois de um mês, Hiroko era quase outra pessoa. As garotas da classe secam Hiroko e perguntam a ela qual o segredo da beleza. Hiroko responde que não está fazendo nada e isso simplesmente aconteceu. A garota diz que isso é estranho, pois primeiro foi a Chizuru e agora Hiroko e também sua irmã mais nova. A garota completa dizendo que talvez até ela fique mais bonita se sentar ao lado de Hiroko e diz que espera que a beleza seja contagiosa. Com o passar dos dias as garotas começam a comentar, pois a maioria que costumava debochar do trio feioso agora está em cima da Hiroko. E agora não é mais trio feioso, é apenas a feiosa solitária. As garotas falam que só por ficar perto da Hiroko suas espinhas começaram a sumir. Logo todas as garotas começaram a cercar Hiroko e andar com ela. Ayako apenas observava sua amiga de longe em silêncio. No fim da aula, Ayako vê Mizuno conversando com Hiroko. Mais tarde, Hiroko chama Ayako para ir para casa. Hiroko pergunta a Ayako qual o problema, pois ela parece triste. Ayako nem tem tempo de responder, pois Hiroko abre seu armário e cai em várias cartas. Hiroko diz que tem recebido várias cartas de amor recentemente, nunca recebeu nenhuma quando era feia, e é assim que os garotos são. Indo para casa, Hiroko pergunta a Ayako como ela se sente em relação ao Mizuno. Ayako diz que não sente nada pelo garoto. Hiroko sorri e diz que isso é ótimo. Hiroko segura os ombros de Ayako e diz que ela também devia ficar bonita. Ayako diz que não vai acontecer com ela.
Hiroko acorda e diz que vai sim, pois aconteceu com a mesma e deve ser contagioso. Hiroko diz que não sabe como a Chizuru pegou, mas só sabe que pegou, e até as garotas da escola pegaram um vírus da beleza. Ayako volta a narrar dizendo que Hiroko tinha razão, pois uma semana depois já se podia ver a mudança das garotas que cercavam a Hiroko, e assim todas pareciam um pouco anêmicas. Isso ficou muito popular entre as garotas, e elas começaram a cercar a Hiroko e as outras. Até mesmo meninas de outras salas queriam ficar próximas a Hiroko, tocando ela sempre que podiam, tentando pegar o que quer que elas tinham. E então o número de garotas bonitas e anêmicas aumentou. Algumas garotas conversam e falam que Hiroko parece ainda mais bonita e que agora ela está namorando Mizuno. Quando Ayako passa, as garotas maldosamente dizem que ela nunca muda e que só ela não pegou o vírus da beleza, e dizem que Ayako deve ser imune. Ayako ouve, mas apenas observa Hiroko e Izuno em silêncio. Dois garotos conversam sobre o que está acontecendo, e que um quarto das garotas de sua sala pegou o tal vírus da beleza e que isso não tem uma explicação, além disso só garotas são afetadas. Um dos garotos diz que isso pode ser porque o final do século está chegando e que coisas estranhas começam a acontecer. Enquanto os dois teorizavam, em outra parte Hiroko encontra sua irmã. Hiroko pergunta o que ela está fazendo sozinha ali, e a garota diz estar passando mal e acaba desmaiando na frente de Hiroko. Desesperada, Hiroko tenta acordar sua irmã, mas Mizuno checa o pulso e percebe que a garota não tem batimentos. A irmã de Hiroko morreu naquele dia. Voltamos à narração de Ayako, que diz que uma semana depois outra garota morreu. E 2 dias depois mais uma morreu. No dia seguinte também. E de novo. Todas as garotas bonitas estavam morrendo. Com as mortes frequentes, as pessoas começaram a levantar boatos de que todas as garotas mortas estavam infectadas com uma doença que deixava a pessoa bonita antes de morrer. No colégio, Ayako passava pelos corredores e para onde olhasse tinha garotas com medo, se perguntando também irão morrer. Ayako vai até Hiroko e a cumprimenta. Hiroko diz que é bem feito para as garotas, pois antes todas a agradeciam e a seguiam, mas agora todas a ignoram, até o Mizuno. Hiroko diz estar aliviada e diz não se arrepender, pois ela prefere morrer jovem e bela do que uma vida de exclusão sendo feia. Ela completa dizendo que não acredita nos boatos mesmo e que podem olhar para ela, pois ela ainda continua bem. Ayako diz que ela está certa em não acreditar nesses rumores. Hiroko diz que, falando em boatos, o último que ela ouviu foi que a doença é mortal, mas há uma forma de sobreviver: mate uma garota da sua idade na terceira sexta-feira de cada mês e você não perde nem sua vida nem a beleza. Hiroko dá um sorrisinho e diz que esse boato parece idiota e continua dizendo que não é tão fácil assim, e que fica feliz pela Ayako, pois a beleza não vale a vida dela. Em narração, Ayako diz que as mortes das garotas continuaram, os hospitais estavam lotados de garotas apavoradas, cada vez mais médicos pesquisavam a causa da doença, mas nunca encontraram. Sem uma causa ninguém podia verificar sua infecciosidade. A teoria dos garotos sobre ser uma doença do final do século se mostrou comprovativa. Então, em uma noite, Ayako está em seu quarto. Ela pensa que ultimamente suas amigas não têm ido para a escola e até Hiroko sumiu há uma semana. Ayako se aproxima da janela e pensa que deveria ir visitar a garota. Algo na rua chama sua atenção. É Hiroko andando com outras 2 garotas. Em pensamento, Ayako diz que ela parece doente. Ayako se pergunta onde as 3 vão essa hora da noite. Na rua, uma das garotas pergunta a Hiroko se elas vão encontrar alguém a tempo. Hiroko diz que sim e que com certeza deve ter alguém ali fora. Outra garota pergunta se o boato é verdade. Hiroko diz que não tem como saber, mas elas precisam tentar. Hiroko diz às garotas para deixarem ela ser a primeira, pois ela tem se sentido doente e ela precisa se apressar ou ela poderá morrer em breve. Ayako segue discretamente as 3 garotas. Ayako, em pensamento, diz que hoje é a terceira sexta-feira do mês e elas vão tentar matar alguém. Uma garota volta para casa depois da escola. Ela é predada por Hiroko, que com a respiração pesada diz que precisa sobreviver. Hiroko puxa uma faca e parte para cima da garota. Um grito dizendo para Hiroko por favor parar chama a atenção de todas. É Ayako, que agiu por impulso, fica sem reação. A menina corre gritando por ajuda.
Uma das garotas que estava com Hiroko manda ela se mexer e diz que ela mesma fará isso, e desenrolando sua faca diz que Hiroko perdeu a vez e assim sai correndo atrás da menina. Hiroko, bufando como se não conseguisse respirar, vira seus olhos para Ayako. A garota que foi perseguir a menina se surpreende por ter chegado tarde, pois uma outra garota já havia matado. Hiroko diz que não acredita que Ayako a impediu. Ayako grita dizendo para Hiroko não ser louca, e se ela não percebe que isso é só um boato idiota, e pergunta como matar alguém vai salvar a vida dela. Hiroko diz para a garota que a acompanhava para segurar Ayako enquanto ela esfaqueia. A garota diz que não quer e vira as costas para Hiroko, que a chama de covarde. Ayako, desesperada, tenta levar Hiroko à razão dizendo para ela parar e não fazer isso. Hiroko a manda se calar e pergunta quem Ayako pensa que é. Hiroko continua dizendo que Ayako não entende como ela se sente, pois Ayako vai ver o século 21, mas ela não. Hiroko parte para cima de Ayako dizendo que uma garota feia como ela é quem deveria estar morrendo. Hiroko cai sobre Ayako já sem vida. Era o fim do século 21, uma estranha doença estava se espalhando. Fim do capítulo. Obrigado por assistir.